Essa pergunta sempre foi a bússola da minha vida. Na verdade, esse questionamento começou muito cedo para mim. A maior parte da minha infância, eu morei com a minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos. E entre tanta dificuldade que eu passei, como convivência com drogas, precariedade sanitária e fome, uma delas me marcou mais que tudo. Foi a rejeição de um dos meus irmãos. E um dia ele verbalizou isso com uma frase bem impactante. Ele virou para mim e me disse: "Para que você existe? A mamãe deveria ter abortado você." Eu não tinha a menor ideia do que era aborto. Eu tinha aproximadamente uns 7 anos. E aí no dia seguinte eu fui perguntar a uma amiguinha na escola se ela sabia o que era aborto. E aí dias depois ela chegou para mim e falou: "Belzinha, eu descobri o que é aborto. Aborto é quando o bebê não consegue virar humano." Aquilo teve muito baque para mim, porque na minha cabecinha eu tinha descoberto que o meu irmão tinha dito que era para eu não virar humana. Mas dias depois eu resolvi reagir. Eu falei: "Não, eu quero virar humana sim. Eu quero virar humana e como eu vou fazer para virar humana?" Enquanto as minhas amiguinhas queriam virar a Mulher Maravilha, Cinderela, eu só queria virar humana. E aí eu fui perguntar à minha mãe um dia como uma pessoa fazia para virar humana. E aí minha mãe, muito sensível, no meio daquele caos todo, ela chegou para mim e falou: "Belzinha, existem pessoas que possuem um vazio sem cor muito grande dentro delas, enquanto outras descobrem as suas cores de dentro e conseguem ter uma vida colorida." Eu falei: "Uau, descobri, é isso. Se eu conseguir encontrar essas cores que existem dentro das pessoas, eu vou conseguir virar humana." Era a resposta que eu estava buscando. E eu fui atrás dessas cores, até que um dia eu cheguei para o meu outro irmão, que eu tinha um laço afetivo muito grande, ele era cego. Eu cheguei para ele e falei: "Chuca, eu preciso que você me ajude a encontrar as cores que existem dentro das pessoas, porque eu preciso virar humana." Ele não me perguntou nada, ele me acolheu e me explicou que as cores que moravam dentro das pessoas eram os nossos sentimentos. Ele vendou os meus olhos e falou que eu precisava aprender algo muito importante, que eu precisava aprender a olhar para dentro. Aí ele me vendou e me apresentou algumas pessoas que já tinham descoberto as cores de dentro. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei: "Caralho, tem alguém que já descobriu, que sorte, eu preciso imitar essas pessoas, o caminho que elas seguiram." E essas pessoas eram Gandhi, Mandela, Krishnamurti, Buda. Só que ele percebia que eu ficava muito triste por não ter brinquedos. Isso para mim era muito difícil, né? E aí um dia ele começou a me provocar a construir os meus próprios brinquedos das cores de dentro. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque ele trouxe um mundo de encanto para mim. E aí ele me falou um dia: "Eu quero que você vá buscar uma caixa de sapato." E aí eu fui buscar a caixa de sapato para ele, eu cheguei para ele dias depois com a caixa de sapato. Ele falou: "Então, isso não é uma caixa de sapato. Isso é uma máquina fazedora de futuro. Tudo que você escrever e colocar dentro da máquina fazedora de futuro vai acontecer. E para isso eu vou te dar a caneta escritora de sucesso." Aí ele pegou uma caneta, soprou a caneta, fez uma mágica, que ela era a minha caneta escritora de sucesso. E assim ele foi inventando. Uma camisa de manga comprida virava a minha capa simplificadora de vida. E assim ele foi recheando a minha infância de tanta ludicidade, né? A gente passou assim durante muitos anos, até que eu cresci, resolvi fazer uma pesquisa exploratória
sobre a humanização do ser. Como é que as pessoas viravam humanas, né? E nessa pesquisa, eu descobri que nós somos uma espécie social com uma necessidade básica de sobrevivência. A gente precisa amar e ser amado. Ponto. A gente muitas vezes acredita que a gente precisa de segurança, dinheiro, carro, apartamento ou emprego público, né? Mas não, a gente só precisa amar e ser amado. E por que a gente precisa só amar e ser amado? Porque nós somos seres sociais com uma demanda muito grande de pertencimento. A gente precisa pertencer. E por que o amor é tão especial, né? Porque o amor incondicional permite que a gente se conecte. O amor incondicional é a cola social que permite que a gente se una, que a gente se ligue, né? E aí eu pude chegar à minha própria definição de humanidade, que é a capacidade do homem de produzir amor para si e para o outro. Sim, mas ok, como tornar o ser humano mais capaz de produzir amor? E foi aí que eu encontrei as cores de dentro. Eu fiz um mapeamento de habilidades evoluídas, imprescindíveis para o desenvolvimento de humanidade no indivíduo, que é o altruísmo, a identidade, a coragem, a proação, a resiliência e o afeto. Eu dei o nome técnico para as cores dentro de recursos internos brutos, que são as nossas capacidades que já evoluíram para a gente, mas que precisam de desenvolvimento, né? Precisam de criar musculatura para que elas se desenvolvam. Por que o altruísmo está no topo da mandala das cores de dentro, né? Nós somos uma espécie social. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente libera no nosso organismo uma substância chamada dopamina, que é a mesma substância que a gente libera após o orgasmo. É a bioquímica do prazer. Então, eu comecei a entender como o altruísmo, fazer o bem para o outro, potencializava todas as outras nossas cores de dentro, né? E fazia essa roda girar, né? Então, eu entendi o quanto o altruísmo é o combustível de todas as nossas cores de dentro terem a nossa dinâmica rodando, né? Mas ok, como exercitar as cores de dentro? Foi aí que eu pude continuar a fazer tudo que eu fazia com meu irmão. Eu criei uma metodologia lúdica, onde eu continuei fazendo máquina fazedora de futuro, relicário de coragens, capas simplificadoras de vida. E essa é a minha paixão, de fazer isso e compartilhar com as pessoas esses artefatos lúdicos para desenvolver essas cores de dentro, né? Esses artefatos lúdicos, eles possuem uma lógica, que é exercitar a nossa capacidade de criar imagens mentais dessas habilidades. Eu costumo falar que a base da pirâmide é a imaginação criativa. O que difere a gente das outras espécies é a criatividade, não a racionalidade, como muito tempo a gente acreditou, né? Então, a criatividade é a capacidade do cérebro de unir tanto o pensar, o sentir e o agir, de agir como um todo. E que depois, estimulando essa imaginação criativa desses sentimentos, a gente possa ter novos registros no cérebro e, através da repetição, a gente construa hábitos que vão gerar comportamentos mais humanos. E foi assim que eu decidi fazer uma plataforma de conteúdo que se chama Academia de Humanidade, para garantir esse exercício constante dessas cores de dentro, né? Então, a Academia de Humanidade, ela leva para a sociedade toda a lógica desses brinquedos, desses artefatos lúdicos, como eles funcionam, de vários exercícios e como é que a gente pode potencializar eles cada vez mais. Então, é só para a gente entender um pouquinho qual é a lógica. À medida que a gente vai exercitando as nossas habilidades evoluídas, a nossa humanidade vai crescendo ao longo do tempo. Essa plataforma, chamada Academia de Humanidade, está sendo utilizada em moradores de rua, dependentes de crack, onde a gente está tendo um resultado incrível, de muita potência, de muita humanidade sendo trabalhada ali.
em jovens de 5 comunidades. O projeto mais recente que a gente tem é a construção de um personagem, que é a Belzinha, onde o sonho dela é virar humana e ela vai em busca das cores de dentro. Esse é um projeto idealizado pela minha filha Mariana, de 18 anos, onde o foco é exercitar a humanidade das crianças, fazendo elas descobrirem as suas próprias cores de dentro. E eu queria terminar com uma reflexão eu descobri agora de que não vai existir um dia que eu vou conseguir virar humana. Porque antigamente eu achava, eu acreditava nessa ilusão. Nossa, vai chegar um dia que eu vou conseguir me transformar em humana. E hoje eu descobri que todos os dias eu tenho que virar uma humana melhor. E isso foi a melhor coisa que eu consegui entender da minha vida, de assumir a inteireza da minha própria humanidade e acabar, eu acho, que com essa dualidade de bem e mal. E eu acho, de verdade, eu acredito que, às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida, na verdade, são as melhores. Eu fico olhando para o olho da minha filha brilhando, dela usando todos esses brinquedos com as crianças. Para mim é incrível de ver como uma coisa que foi tão dolorosa para mim reflete com uma beleza tão grande, dividindo, compartilhando com outras pessoas. Então eu queria deixar aqui uma mensagem de... A gente está falando tanto em construir um mundo mais humano, mas a gente só vai construir um mundo mais humano com pessoas mais humanas. E eu só pude entender isso exercitando a minha própria humanidade, assumindo essa inteireza e tendo gratidão pelo meu passado e entendendo, exercitando a minha empatia de me colocar no lugar do meu irmão e de ver que ele foi abandonado pela minha mãe aos 2 anos de idade. E quando ele me disse essa frase, ele na verdade só estava reagindo à própria dor dele. Então isso me deu um sentimento de profunda gratidão por tudo e entender que tudo na nossa vida tem um propósito. E hoje, quando eu vejo um morador de rua viciado em crack, em 18 anos, chegar todo feliz semanalmente, nossa, Bel, que bom a nossa aula de humanidade, como é bom exercitar minhas cores de dentro, como eu me sinto grata por tudo que aconteceu na minha vida. É isso. Muito obrigada.